E aí, gente, tudo bem? Nesse encontro de hoje, nós continuamos nosso papo sobre o agro e a bioeconomia em uma perspectiva mais ampla. Vamos entender alguns pontos polêmicos da agenda climática global e um pouco mais sobre os desafios futuros para todo o globo terrestre. No encontro anterior, a gente foi introduzido nos temas da bioeconomia pelo Daniel Vargas, da FGV. A gente conversou sobre a agenda climática e seus desafios, gases de efeito estufa, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, dentre outros temas da atualidade de extrema importância para a humanidade. Ao final, a gente concluiu que esse é o momento de entendermos as particularidades históricas e geográficas de cada nação nessa questão climática para podermos dar o encaminhamento correto no tema da sustentabilidade. Neste encontro, o Daniel continua conosco entrando um pouco mais a fundo. Vamos compreender por que alguns países de clima temperado da Europa, os Estados Unidos e o Canadá foram historicamente os maiores emissores dos gases de efeito estufa. O mundo, quando compreendeu a importância de combater as mudanças climáticas, também compreendeu que os causadores das mudanças climáticas não eram distribuídos no território do planeta de forma igual. Na verdade, existia um conjunto muito pequeno de países que foram os principais responsáveis, ao longo de 200 anos, desde a Revolução Industrial, por despejar na atmosfera uma quantidade gigantesca de gases de efeito estufa, em particular do gás carbônico. E entre esses países estava um conjunto de países ricos, localizados entre na área temperada do planeta e, sobretudo, países do velho continente, da Europa, além dos Estados Unidos, do Canadá e do Japão. Esses eram os países chamados países do anexo 1 do Protocolo de Quioto, que discriminava que deveriam ser os primeiros a tomar as medidas necessárias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, ao fazer isso, liberar espaço na atmosfera para o resto do planeta também crescer e se desenvolver. Para cumprir esse propósito, esses países fizeram um grande esforço de desenvolver, por um lado, uma ciência com métricas e metodologias com base em que a gente mede as atividades e olha quais atividades de fato têm um peso mais grave no meio ambiente, mas também padrões econômicos que dizem quanto vale o verde, como é que nós vamos dar valor a esse aspecto da realidade para apoiar, premiar aquelas atividades que são mais sustentáveis, e aspectos jurídicos que dizem quem deve ser, em última análise, responsável pelas emissões que acontecem no planeta. Então é essa combinação de verde definido pela ciência, o valor definido pela economia, a responsabilidade definida pelo direito, que foram criados por esses países temperados, porque eles eram os prioritários, os responsáveis nessa agenda internacional por primeiro adotar as medidas de descarbonização. Como o Daniel destacou, desde a Revolução Industrial, esses países vêm ostensivamente emitindo gases de efeito estufa e, portanto, daí procede a urgência que os países de clima temperado têm em estabelecer novas regras para a economia. Mas ele também faz um alerta para possíveis equívocos e injustiças entre as nações, se não houver um aprofundamento para um entendimento da responsabilidade histórica que alguns países tiveram nessa questão climática. Ele afirma que é necessário um tratamento equânime entre as nações no encaminhamento das questões climáticas, respeitando as particularidades de cada país e de cada continente, considerando o passado, compreendendo objetivamente as necessidades e limitações existentes no presente e, claro, juntos, trabalharmos com responsabilidade e comprometimento para garantir um futuro melhor. Um outro ponto importante é não criar dois pesos e duas medidas para as questões climáticas. Ele alerta para possíveis injustiças que podem ser cometidas nas políticas que norteiam o regime climático internacional se não houver regras que levem em consideração os diferentes setores da economia, sem privilegiar segmentos específicos.
Ele analisa e faz um alerta para o segmento de combustíveis fósseis e para o segmento de produção de alimentos. Eu acho que entre as injustiças desse regime climático internacional, tem uma que talvez seja ainda hoje relativamente pouco debatida, mas que deve ser a mais decisiva e a mais sensível para o mundo nos próximos anos, à medida em que o comércio, a economia avancem e as cobranças de uns países sobre os outros pela sua respeitabilidade ambiental aumentem. E hoje funciona assim esse sistema hoje de governança do clima. Todos os países devem, a cada 2 anos, registrar na sede da ONU a sua contabilidade de emissões. Então é mais ou menos assim. Do mesmo modo que nós temos que fazer a nossa declaração de imposto de renda e registrar essa declaração em um órgão central, que é a Receita Federal, os países devem também realizar a sua declaração de carbono e registrá-la na Receita Federal do Clima, que é a UNFCCC, localizada na cidade de Bonn, na Alemanha. E existem padrões para se elaborar essa declaração de carbono, do mesmo modo que existem regras de como a gente faz uma declaração de imposto de renda. E entre essas regras, uma delas diz o seguinte: se você é um país que produz petróleo e exporta, esse petróleo que foi, por exemplo, retirado do fundo do oceano na Noruega, foi enviado para a Itália. E a Itália consumiu esse petróleo no seu transporte público. Qual dos 2 países deve fazer a declaração do carbono na sua contabilidade do clima na ONU? A resposta do padrão hoje estabelecido é a Itália. Porque quando se fala do carbono, o país responsável por aquela contabilidade é o país do destino, onde o carbono é consumido e, portanto, onde essa emissão em tese se configurou. No caso da produção de alimentos, o critério é diferente. Se um país produz alimentos para alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo e manda esse alimento para diversos países do planeta, quem deve responder na sua declaração de carbono pelas emissões daquele alimento? O país que produziu ou o país que consumiu? A resposta é o país produtor. No caso do petróleo, responde quem compra e consome. No caso do alimento, responde quem produz. No fim do dia, o que esse critério contábil faz é dar, de um lado, uma licença para os países que hoje produzem e exportam petróleo continuarem com esse processo infinitamente, mesmo nós sabendo que a queima do petróleo é, historicamente, uma das principais fontes do problema das mudanças do clima que hoje nós tentamos combater. E de outro lado, se algum país hoje produz alimento, mesmo sabendo que o mundo vive uma crise de segurança alimentar, mesmo sabendo que nós temos ainda centenas de milhões de pessoas lutando contra a fome, ao produzir comida, manejando o solo de uma forma responsável ou não, você está automaticamente sendo rotulado como uma ameaça ao clima. Faz sentido essa contabilidade climática estabelecida para o mundo hoje, ou nós devemos alterá-la? Para mim, a resposta é muito evidente. Nós precisamos mudar esse sistema para reconhecer a produção de alimentos não como um problema climático, mas como uma parte da solução. Quem deve responder pela maior parte das emissões é quem queima petróleo. Produzir alimentos é uma forma de salvar vidas e garantir as condições para que as pessoas possam parar de pé sozinhas e, a partir daí, escolher seu destino. Ele mencionou o Protocolo de Kyoto. Esse protocolo é uma espécie de tratado internacional ambiental que data de 1997, com compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que produzem o efeito estufa. Ele tem como foco principal os países ditos industrializados. Um outro ponto bem polêmico nas questões relativas ao clima é a chamada descarbonização dos transportes. Mas o que é isso, afinal? O CO2, dióxido de carbono, é o principal elemento responsável pelo efeito estufa, e os veículos são os maiores emissores de CO2. Portanto, passou a ser muito relevante buscarmos combustíveis alternativos ou fontes alternativas de energia para os veículos que não utilizem moléculas de carbono como sua principal fonte. Um dos temas que geram maior atenção e debate
nessa agenda da economia do clima no mundo hoje é a descarbonização do setor de transporte e, em particular, qual vai ser o combustível que vai abastecer ou alimentar os carros e o transporte no planeta nos próximos anos. A Europa fixou, através de uma resolução, o limite de proibir, em 2035, a comercialização, a venda, na verdade, de qualquer carro novo movido por um motor a combustão. E com isso gerou uma espécie de corrida das empresas automobilísticas no velho continente para substituir o motor por alternativas. E a grande alternativa, que emergiu agora como referência e paradigma, é o carro elétrico. Então, essas automobilísticas adotaram a tecnologia do carro elétrico como o futuro do transporte no planeta. O grande problema dessa visão é que ela acaba deixando de reconhecer alternativas que já existem no mundo e que têm um valor imenso para a descarbonização dos transportes. E aqui o melhor exemplo é o etanol brasileiro e o carro flex, que foi desenvolvido aqui ao longo das últimas décadas e é uma grande referência de sustentabilidade. O carro elétrico europeu, ele não tem escapamento. Então, em tese, ele emite zero. Mas quando nós olhamos o ciclo de produção do carro europeu, nós percebemos que esse mesmo carro é abastecido por energia que é produzido por usinas termoelétricas movidas a carvão. E, portanto, as emissões desse carro elétrico hoje na Europa chega a ser o dobro das emissões do carro flex brasileiro, que usa o etanol e que emite, mas muito menos do que o seu competidor europeu. Quando nós nos perguntamos, portanto, o que deve ser o futuro dos transportes, talvez a gente também devesse aprender a olhar para essas experiências gestadas em países em desenvolvimento e tropicais como o Brasil e que oferecem uma saída extremamente promissora para olhar para o futuro dos transportes de uma forma sustentável, com uma tecnologia própria, nossa, e que pode sim ser uma referência para o futuro de outros processos de descarbonização de transportes no mundo. Aliás, a Índia, recentemente, se inspirando na experiência brasileira, resolveu lá também apoiar e incentivar o uso de carros flex como uma maneira de reduzir as suas emissões. Então, olhar para o futuro dos transportes não deve ser olhar para o carro elétrico europeu como paradigma do mundo. Deve ser olhar para as experiências que estão sendo gestadas e, a partir dessas diversas experiências, saber investigar o que de fato tem o potencial de emitir menos e o que de fato tem o potencial de gerar emprego, renda e desenvolvimento na ponta. Esta análise do Daniel faz a gente pensar em profundidade sobre os temas da agenda climática global, sobre a descarbonização dos transportes. O etanol é uma fonte limpa de energia que o Brasil vem utilizando há muitos anos. No caso do carro elétrico, precisamos considerar principalmente qual é a fonte de energia que alimenta as baterias. No caso da Europa, onde em 2035 só poderão ser produzidos carros elétricos, a pergunta que fica é a seguinte: as usinas que geram energia para alimentar as baterias dos carros europeus emitem gases que provocam o efeito estufa? Infelizmente, as usinas termoelétricas europeias fazem uso da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, gás natural ou derivados do petróleo, que são grandes poluentes, emitindo gases que contribuem para o agravamento do efeito estufa. Mas quais são os grandes desafios que a agenda climática global tem daqui para frente? Que grandes questões devem ser discutidas e solucionadas para que o desenvolvimento econômico se dê de forma global e não somente para alguns países? Vamos ver o que o Daniel tem a nos dizer sobre esse tema. A agenda do clima, ela precisa ser entendida como sinônimo da agenda de desenvolvimento. No fundo, quando a gente fala de clima, nós estamos em grande medida falando sobre qual é a fonte de energia utilizada para a promoção do desenvolvimento. O que significa que um país desenvolvido é um país que utilizou muita energia ao longo do tempo, convertendo essa energia em bens, em tecnologia, em serviços, em prosperidade. E um país pobre é um país que ao longo do tempo não utilizou grandes fontes de energia para converter isso em bem-estar e em progresso nacional. Ao longo dos últimos 200 anos, nós tivemos uma sucessão
de fontes prioritárias de energia para esse progresso. No século XVIII e XIX, a fonte principal foi o carvão, que está na base da Revolução Industrial, e que foi, por sua vez, o fator que provocou os primeiros processos de urbanização e de produção de bens e serviços que ativaram o comércio. No século XX, uma segunda fonte de energia ascendeu como grande referência no mundo, que é o petróleo, que passou a ser, por sua vez, a fonte que ativou os transportes, com o surgimento dos carros, dos transportes públicos, mas também da aviação e das navegações. E a combinação dessas duas fontes, o carvão na produção industrial e cada vez mais hoje na produção de energia nas termoelétricas, e o petróleo, sobretudo utilizado no transporte, são as duas principais fontes de desenvolvimento, pela tradução da energia em bem-estar, mas também de emissões de gases de efeito estufa no planeta. E isso coloca diante de nós o grande desafio que nós temos hoje, que é de encontrar uma alternativa, um substituto a essas duas fontes que são poluentes e que o mundo sabe que nós não podemos apenas contar com elas para que o resto do mundo também se levante e se desenvolva nas próximas décadas. Qual deve ser essa fonte? Existem aqui discussões, desafios, experimentos, mas existem aqui dois indícios de caminhos que são prósperos. O primeiro deles é uma fonte que seja capaz de converter energias prestadas gratuitamente pela natureza, como o sol e o vento, em alimentos ou em matéria que possa depois servir para mover as nossas máquinas, as nossas cidades e o nosso progresso. E entre essas tecnologias de aproveitamento dessa energia que está disponível no céu ou na terra, está a fotossíntese. Então, um dos caminhos para a alternativa ao petróleo e ao carvão é mobilizar a fotossíntese, e o agro é a grande ferramenta, o grande sistema de gestão da fotossíntese, como alternativa para a geração de energias limpas, a começar pelo etanol. De outro lado, a criação de outras fontes alternativas energéticas distintas, mas com grande potencial limpo. Entre elas, a principal promessa hoje é o chamado hidrogênio verde, que tem sido hoje uma grande promessa, com grandes investimentos de tecnologia, de recursos, sobretudo os países ricos, mas que pode também ser uma oportunidade para o Brasil, dada a presença no país de ventos abundantes, que pode servir como energia para realizar, não é, essa quebra da água, gerando hidrogênio que depois pode ser exportado na forma de amônia para atender essa demanda internacional e brasileira. Gente, muito legal compreender o desenvolvimento econômico nessa perspectiva histórica da exploração das diversas fontes de energia pelos países. Daqui para frente, o grande desafio está em conciliar desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. Fica claro também na fala do Daniel que o desenvolvimento econômico sustentável deve ser algo compartilhado de forma equânime entre todas as nações e não ficar restrito a um grupo de países. Ele também destaca que não pode haver dois pesos e duas medidas, ou seja, é preciso considerar as diferenças geográficas, climáticas e históricas de cada país, a fim de se criar uma régua que possa medir corretamente os diversos setores da economia global, para não ser injusto com alguns setores em detrimento de outros, cuja relevância é menor. Bom, gente, acho que com os 2 episódios que fizemos sobre bioeconomia, deu pra gente ter uma ideia bem boa das grandes tendências mundiais neste campo. O agro ocupa um papel central nas questões de sustentabilidade e de segurança alimentar. Enfim, cada vez mais a gente desvenda esse mundão do agro e sua grande importância para a economia global. Fiquem ligados aí, a gente se vê, até a próxima!